Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os guerreiros e guerreiras que acompanham o canal. Ontem eu falei aí sobre a prova de assistente administrativo da Secretaria de Educação de Pernambuco e agora eu vou dar um feedback aí sobre abstenções, sobre o que esperar da nota de corte, etc, beleza? Lembrar, a gente tem material para vários concursos, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, mas vamos lá o que importa, sem enrolação. Pessoal, ontem aconteceu a prova da Secretaria de Educação de Pernambuco. A gente teve a prova para analista pela manhã e à tarde para assistente administrativo, beleza? Eu fiz a prova de assistente administrativo e amanhã sai, muita gente perguntando, Bruno, quando sai o resultado? Pessoal, amanhã está saindo o gabarito preliminar mais a prova. Então, amanhã a gente consegue ter um feedback melhor para vocês sobre a prova, sobre os gabaritos, sobre o que esperar da nota de corte. A priori que a gente vai falar nesse vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a abstenção? Isso mesmo. Geralmente, quando eu faça esse concurso, se tiver a possibilidade, eu pergunto sempre os fiscais quanto teve de abstenção, isso mesmo, quando eles vão assinar quando o fiscal traz a assinatura, junto com o dedinho lá para você colocar, eu pergunto o quê? Teve quantas abstenções? Geralmente eles me dizem, beleza? E daí eu passo na sala e pergunto, falta muita gente aí e tal, e geralmente os fiscais são bem legais e sempre informam. Então, ontem, pela média que eu fiz das salas, quando eu passei, claro, saindo, né? Você não pode estar andando dentro dos corredores quando está acontecendo prova. E eu vi ali, normalmente, uma abstenção ontem, que eu notei para assistente administrativo, na RMR Recife, tranquilidade, na RMR Recife, foi de mais ou menos ali, 30% de abstenção, beleza? Você notava que as salas, elas tinham cadeiras vazias em todas. Não estou falando porque a gente tem uma tendência, sabe, pessoal? A gente consegue fazer uma média aritmética. Então, assim, você via a sala com 7, 8, 10 faltosos, 5, 6, então manteve essa média aí em torno de 30% de abstenção para o concurso. Estou falando da RMR Recife, beleza? Então acredito que fica em torno de 30% de abstenção. Um número alto de inscritos, né, para a RMR tiveram 18 mil pessoas, então um número bastante alto de inscritos. E você não viu essa quantidade de inscritos se refletir realmente na prática ali, muita gente, mas não para 18 mil, para a RMR de Recife. Mesmo espalhado por as escolas, você notava que não tinha esses 18 mil realizando a prova. Então teve uma abstenção aí mais ou menos de 30%, tranquilidade. Então essa é a minha opinião aí sobre a abstenção. Já falando da nota de corte, entrando nesse assunto, amanhã, quando sair o gabarito, eu vou trazer algo mais preciso. Mas a priori, eu queria arriscar uma nota de corte aqui. Vendo a prova, sabendo, eu fiz a prova ali, já fiz aí, eu acho que mais de 5 provas de Sebrasp, e o que eu diria para vocês, prova, ela foi nível médio a difícil, você encontrava questões fáceis, médias e difíceis, em sua maioria médias, não teve muitas questões fáceis, mas sua maioria médias e algumas questões muito difíceis também. E o que acontece? Quando eu enxergo uma prova daquele nível que foi ontem de assistente administrativo, eu tenho duas opiniões. A primeira é que se mantém a nota de corte abaixo, certamente, dos 90 pontos. Não vai chegar a 90 pontos mais uma nota de corte para esse concurso, pela dificuldade da prova e pela a prova ser de certo e errado. Porque o que acontece? Como eu disse a vocês, eu marquei 120 questões, beleza? Se eu tiver acertado 100 questões, eu errei 20, beleza? E o que acontece? Eu vou para 80 pontos líquidos. Então, quando a gente fala de Sebrasp, certo e errado, você tem que lembrar uma coisa. Uma errada não acerta. E às vezes você acerta muitas questões, mas erra muitas. E isso leva totalmente a tua nota de corte para baixo. E sempre que tem uma prova de certo e errado Sebrasp, onde acontecem muitas questões nível médio, difícil e poucas fáceis, a nota de corte ela não sobe. Eu estou falando com vocês aqui porque eu já observo concursos há mais de 4 anos. E eu sei que a nota de corte ela não sobe para o cara ficou 100, 90, 99, 90. Não vem desse jeito. Ela vem mais tranquila, beleza? Mas o que eu queria falar, para 22 vagas imediatas que existem, vai ser apertado, vai ser uma nota ali apertada realmente para entrar. Você tem que ter tido um bom desempenho na prova, beleza? Que você vai saber amanhã com o gabarito preliminar. Quem não trouxe prova vai conseguir deduzir ali pelo menos umas 100 questões. Que você, quando vai batendo o olho em algumas questões ali que ficou bem na sua memória, você consegue deduzir quantas você acertou, mais ou menos. Não todas, eu acredito que 120 questões eu não vou conseguir lembrar. Mas pelo menos 100 questões ali eu consigo lembrar na tranquilidade para trazer uma média aí dos meus acertos, pelo menos, né? Então,
Para a nota de corte, eu acredito que não fique acima dos 90 pontos, por ser ter sido uma prova difícil, beleza? Líquidos, beleza, galera? Quando a gente fala de método certo e errado do Sebrasp, é o seguinte: se você acertou 120 questões, beleza? Você acertou 120 questões. Acertou não, perdão, você marcou 120 questões. E o que aconteceu foi que você errou 20 questões, ou seja, você vai ter um decréscimo de 40 questões a menos. Então você vai para 80 pontos líquidos. Beleza? Só para vocês entenderem como é a logística do Sebrasp, de certo e errado. E realmente, isso mexe muito, porque às vezes você tá bem, 110 questões, aí você vai lá marcar mais algumas. Aí tu, por exemplo, 110 questões, tu marcasse mais 10 para fazer 120 e errasse 5, aí já vão 10 pontos a menos, beleza? Isso mexe muito com a nota de corte em si. Mas, em resumo, amanhã, 19 horas, geralmente é esse horário que sai o gabarito preliminar, mas as provas vão ficar disponíveis lá para você ter acesso. E daí aqui chega o ponto. Você vai analisar as questões, suas questões, geralmente vai gerar polêmicas. Pô, ela deu essa questão como certa, mas está errada. Ah, não. Aí abre o prazo de recurso, você coloca seus recursos e fica aguardando o resultado final, ou seja, o gabarito final, com as anulações, se houver, e alterações de gabarito, e o resultado com a classificação final também. Todas essas fases estão acontecendo nesse ano e no próximo, beleza? Comecinho do próximo. Certamente no próximo ano já inicia o chamamento aí, as nomeações. Tranquilidade, concurso administrativo ele é bem mais rápido que concursos policiais, porque são poucas fases. E lembrar, certamente vão aproveitar muita gente desse concurso. Então, se você não ficar na vaga, aí tá, Bruno, eu fiz uma prova, mas não foi tão boa, fiquei ali entre os 100 primeiros da RMR, 200 primeiros, ainda há muita chance de você ser nomeado. Exemplo disso é meu irmão, que ele passou na UPE, assistente administrativo, havia 80 e poucas vagas, 60 e poucas vagas. Ele ficou em 80 e pouco, foi nomeado depois de 1 ano e meio. Então, assim, não é porque você não conseguiu atingir aquela nota, 80, 90, que tudo está perdido. Ficou entre 100 primeiros e 200 primeiros, relaxa o coração. Concurso 2 anos, vale por mais 2, 4 anos aí de oportunidade para você ser nomeado. Efetivo muito baixo de assistente administrativo. Concurso agora com muitos aprovados. Então, tudo é um cenário bem favorável para que você seja nomeado nesse concurso. Amanhã, certamente, saiu o gabarito, a gente vem aqui conversar, beleza? Muito obrigado a todo mundo, tamo junto e valeu!